Para quem já esteve nas palestras na quarta-feira em que eu estava, sabem ou lembram que a intenção é uma conversa, principalmente aqui. Livre para vocês colocarem alguma questão ou até mesmo questionarem, enfim, complementarem a conversa que teremos. Tá? Então, sintam-se bem à vontade. Primeiramente, só peço que nos concentremos um instante, pedindo à equipe espiritual que esteja conosco, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, que se façam presentes, primeiramente protegendo a todos nós das más influências, das energias negativas, que fiquem do lado de fora e que possamos absorver o conteúdo e também as energias, as quais viemos buscar ao tratamento que estamos buscando aqui na casa. Que possamos em harmonia, em tranquilidade, conversar no dia de hoje. Que assim seja. Então, como vocês conhecem, o projeto de hoje é o Vida Consciente, né? Conscientizar, né? Nos conscientizarmos da nossa responsabilidade de conhecer e tratar das causas que impedem que possamos viver bem, né? Quem já frequenta a casa há algum tempo, principalmente nas segundas-feiras, conhece bem esse projeto, né? Trazendo então as leis universais que regem, né? Que nos regem, mudança de nossa conduta e esclarecer as consciências, as nossas principalmente, dessa existência, as consciências, as nossas memórias, as nossas experiências passadas, né? Nos conscientizarmos o nosso passado e principalmente melhorar a nossa existência hoje para que futuramente tenhamos existências melhores e em planos melhores, né? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Querem comentar alguma coisa sobre isso ou podemos seguir? Se vocês forem ficando calados, eu vou entender que vou seguindo, tá? Então, primeiramente, né, nos conscientizar da responsabilidade. A responsabilidade de quem é? Somente minha. Eu consigo mudar a mim mesmo, né? Muitas das vezes a gente não consegue, então por isso a gente busca ajuda, mas a responsabilidade é simplesmente minha. Do que acontece comigo, do que acontece de bom e do que acontece de ruim. A responsabilidade sempre vai ser minha, sempre é conforme as minhas escolhas. E a proposta para a gente conversar hoje é sobre gentileza. Vocês acreditam que gentileza faz bem e para quem? Acredito eu, primeiramente faz bem para mim, né? Porque é um ato bom, é um ato, vamos dizer, conforme o que Deus nos ensinou de fazer o bem aos nossos irmãos, né, aos nossos semelhantes, e faz bem principalmente às pessoas que são envolvidas na gentileza, né? Então, não quer dizer nenhuma fraqueza eu ser gentil, ou eu dar o primeiro passo, ou eu dizer sim, ou deixar o outro passar na minha frente no trânsito. Não quer dizer nenhuma fraqueza, né? Não significa isso. E nenhuma virtude só para alguns. Quem está muito evoluído consegue ser gentil. Não, eu também consigo, eu também posso. Né? Eu posso desenvolver isso. Né? Eu posso me acostumar a ser gentil com as pessoas. Então significa cortesia, amabilidade, né? Traz a questão de amor, bondade, sermos bons, né? Um bom tratamento para com o outro, que vai fazer bem para mim. Né? Por que não ser gentil? Então pode ser através de gestos, né? De empatia, de aceitação. Eu posso escutar o outro falar, não precisa ser necessariamente numa conversa fraterna aqui numa casa espírita, em qualquer lugar. Simplesmente sentar e ouvir aquela pessoa que precisa desabafar, que precisa colocar as questões que precisa tirar de dentro, né? Limpar a alma, tirar aquele peso dos ombros. Né? A aceitação, e aí é meio complicado, meio delicado, mas é algo necessário. Aceitar o outro como ele é, como ele acredita ser certo viver, independente da roupa que usa ou não, né? Mas se ele é uma pessoa boa para si mesmo e principalmente para os outros,
né? Por que eu não posso conviver e principalmente aceitar a forma como ele age, como ele vive, né? Principalmente por fazer coisas pelas outras pessoas, né? Sem esperar nada em troca. Deus não esperava nada em troca, né? Jesus, quando fez o que fez, né? E nós também não precisamos esperar nem sequer o obrigado, nem sequer a gratidão. Não é para isso que nós tentamos ser bons ou agimos quando agimos com bondade, com empatia, quando praticamos gestos bons. Não é pela gratidão que nós estamos fazendo. É porque fomos ensinados por Jesus e porque precisamos ser bons para nos evoluir, para nós mesmos evoluirmos, assim como para contribuir com os outros, né? É porque precisamos, é porque somos filhos de Deus e estamos nesse mundo para sermos melhores, um pouco a cada dia, né? Então eu não preciso esperar nada em troca, nenhum tipo de recompensa. Até porque, conforme traz o Evangelho, se eu já recebi a recompensa aqui, inclusive engrandecimento, do outro lado, no plano espiritual, não preciso esperar nada, porque eu não vou receber nada de recompensa do lado de lá, né? Então a gentileza depende de hábito, né? A gente pode começar hoje a cultivar, como eu falei, no trânsito, na família, que também é delicado, que não é tão fácil, né? Aqui na casa espírita é um pouco mais fácil, a gente já está com mais tranquilidade, mais harmonia, né? A gente conversa num tom mais sereno, mas principalmente no local de trabalho, na família, é sempre mais delicado ser gentil, ou ter o hábito de ser gentil, né? De ser melhor, de ser bom, né? E tem muitas maneiras de adquirir esse hábito, né? Mas precisa disciplina, força de vontade, dia a dia, hábito. Ou como a gente conhece, costume. A gente não está acostumado a tal situação diferente, né? Mas venho lembrando, e nessas palestras, ou nessas conversas, gosto de lembrar de que o planeta está se melhorando, está finalizando a transição planetária, né? Estamos vivendo num planeta se transformando em planeta de regeneração, onde mais coisas boas existirão do que coisas ruins. As coisas ruins, os atos ruins, vão chocar muito mais do que chocam hoje, né? Principalmente pobreza, enfim, essas coisas. As pessoas passando fome ou sem educação. Então, há a necessidade da gente também melhorar. E essa turbulência de energias que está dentro de nós, dos sentimentos, das emoções, estamos dessa forma porque o planeta se melhorando, quem está nesse planeta também precisa se melhorar, né? Então, um simples ato no trânsito, a gente não costuma, ou pelo menos eu não costumo ver, ou às vezes até não parei no trânsito para auxiliar alguém, né? O quão mais simples seria auxiliar os outros, né? No ônibus, transporte público, né? E a gente vê muito isso, é o nosso dia a dia. E com os mais idosos, alguns com dificuldade ou não, né? Mas é uma gentileza tão simples ajudar um senhor de idade, né? É uma questão tão simples e eles ficam tão agradecidos, mas às vezes não é a palavra que eles falam de obrigado, coisas assim, é mais o sorriso e a energia que isso envolve as pessoas que se ajudam, né? A questão de não buzinar, de não ser tão alvoroçado no trânsito, né? O trânsito é um gatilho para muitos, né? As filas, questão de respeito, né? E volta a questão das gestantes, enfim, dos idosos. Então, quando esses pequenos gestos, né, vão sendo esquecidos, quando a gente vai desacostumando de fazer essas pequenas coisinhas boas, né, a gente vai ficando mais frio, mais áspero, mais indiferente com as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E a gente acredita que os outros precisam e devem e têm o dever de ser gentil com a gente, e não a gente ao contrário,
né? A gente se esquece de que primeiro eu posso dar o primeiro passo, né? Então, esquecendo que a gentileza, o bem, a bondade tem que ser recíproco e não de lá para cá só, né? Então, aquele que dá o primeiro passo. Aí vem a questão da inveja, um sentimento assim, meio complicado, meio delicado, meio conturbado, né? A gente olha o outro que é um pouco melhor, né? A gente deseja ou almeja, né? Enquanto a gente pensa em ser ou crescer e nos melhorarmos, ok, para ir almejar algo bom, né? Mas inveja por inveja, acreditar que o outro não deveria ter aquilo e sim eu, aí complica, aí a energia vai ficando densa, né? Então a gente se distancia. Colegas de trabalho, familiares, somos pessoas. Temos que conviver primeiro conosco, com as nossas memórias, com a nossa história, com a forma como fomos criados. Às vezes não concordamos como fomos criados, poderíamos ter sido educados de uma forma diferente. E a gente às vezes repassa alguma coisa para os filhos ou para os netos, né? Então, a bondade no sentido de aceitar o outro, dar o primeiro passo, ser gentil, mas o outro não muda comigo, mas o outro faz isso com assim, assim, assim. Mas como eu estou agindo, como eu estou fazendo, como eu estou conversando, como eu estou dando aquele bom dia, né? Que energia que eu estou transmitindo para o outro? Eu estou dando bom dia por obrigação ou eu estou dando bom dia para que ele tenha um bom dia de verdade? Né? Que tipo de vibração eu estou emanando? Né? Simplicidade. De auxiliar o outro na rua, mesmo sem conhecer. Né? O que a gente faz para os nossos filhos ou sobrinhos, de ensiná-los isso, mas talvez até mesmo de conversar e fazer, enxergou alguém na rua com calçado desamarrado, vai lá, se oferece para amarrar, ou então simplesmente avisa. No mercado, enxergou um carro que está com a luz acesa, mas está vazio. Pô, o cara esqueceu. Ele vai chegar ali, ele não vai sair dali, ele vai ficar com o carro ali e vai ter que chamar alguém para ajudar. Né? Então vai lá e pede para o mercado avisar. Coisa simples, do dia a dia. Enxergou, é só fazer. Né? Sem ter vergonha nenhuma. A gente gosta de ajudar tanto a natureza, a gente gosta de contemplar tanto a natureza, né? Mas a gente também tem que cuidar dos animaizinhos. Temos que ser gentis com eles. São seres vivos, né? Eu estou falando rápido demais, eu estou indo muito além e vocês não estão falando muita coisa. Fiquem à vontade, tá? Então, tudo isso, principalmente na questão da natureza, como eu falei, o planeta está se melhorando, está se regenerando. E nós precisamos entrar nesse ritmo também de nos melhorarmos, de nos regenerar, para que as coisas ruins fiquem para trás, o nosso passado fique para trás, né? Onde, fazendo e tomando melhores atos, a nossa vida vai ser mais consciente de que o outro não é perfeito, assim como eu não sou, de que o outro precisa de ajuda, assim como eu preciso de ajuda, de que o outro precisa daqueles atos, daquelas palavras, daquele ouvir e desabafar, assim como eu também preciso, e de que eu preciso que alguém seja bom comigo, que alguém seja gentil comigo. Eu gosto de ouvir um bom dia gostoso, alegre, eu gosto de ser respeitado. Então, eu preciso ter consciência e uma vida mais consciente que o outro também precisa disso tudo. O que eu quero para mim, o outro também pode receber, né? E a questão de falar dos outros. Isso a gente conversa, a gente percebe muito por aí no local de trabalho das fofocas, ou não se fala mais fofoca, se fala mais transmissão de informação. Não, só estou transmitindo informação. Isso não é fofoca. É fofoca. Não sei nem de onde vem esse termo, né? Confesso que nem sequer pesquisei. Mas conversar entre si, sem que o outro saiba. Às vezes o outro percebe que está sendo falado, né? Mas da característica, peso, pele, orientação, qualquer coisa, da religião,
né? Qualquer coisa a gente fala dos outros, a gente conversa e troca informações sobre os outros. Acontece, mas a gente tem que começar a voltar para a gente. Preciso realmente estar falando dos outros, eu posso começar a perceber como eu estou agindo, como eu estou vivendo, como eu estou trabalhando, como eu estou conversando com os meus familiares, né? Como eu estou respeitando o outro, porque às vezes o outro entende que aquilo que está acontecendo com ele é um problema e é grave. Na visão dele pode ser grave, porque eu não vivi a vida dele, eu não fui criado como ele foi, eu não lido com as coisas que acontecem comigo da forma com que ele lida. Então eu preciso respeitar a forma que ele está enxergando aquela situação que está acontecendo. Eu talvez enxergue como uma oportunidade de crescimento, melhora, aprendi, caí, errei, aprendi, e seguir como uma oportunidade de crescimento. E às vezes é ao contrário. O outro consegue ir além e eu estou ficando para trás. Aquele problema está ali e eu não consigo resolver. No meu local de trabalho, nos meus estudos, na minha família, aquele parente que a gente fala que não vai, que eu não consigo suportar a presença daquele fulano na minha vida, né? Às vezes somos nós aqui atrás. E não estamos conseguindo enxergar a oportunidade ou a solução daquele problema. E a gente precisa do quê? Do respeito que o outro não critique a forma que eu estou lidando. A mesma coisa nós. Não criticarmos a forma com que o outro lida com o que ele acontece, né? Parece simples falando. E é simples. Mas o colocar em prática, estamos há anos não colocando em prática. Há milênios sem colocar em prática a bondade. Por isso de tantas reencarnações nesse planeta. E em outros que já tivemos, mas por isso de várias e várias e várias oportunidades enquanto seres reencarnantes nesse planeta. Provas e expiações, más condutas, doenças físicas, para que a gente entenda e siga adiante, né? Então eu não preciso criticar o outro, preciso que o outro me respeite, preciso respeitá-lo. Simples troca, né? Porque o outro pode estar enxergando só isso ali, só o problema, mas em volta daquela pessoa, ela talvez enxergue que está sendo criticada, que está sendo demasiadamente abatida por tantas outras situações, inclusive conforme os pensamentos, conforme os sentimentos que ela vibra, por toda a gama de espíritos não tão felizes que às vezes se achegam com a gente, né? A gente vai se entristecendo, vai entrando em depressão, as coisas vão acontecendo e a gente vai se dando conta de tantas dificuldades na nossa frente. E se a gente desanima, se a gente perde a vontade, a equipe espiritual, ou a turma espiritual, vai chegar perto no mesmo patamar de vibração, né? Então não é só os meus dedos apontando e criticando o outro. A turma espiritual mostra isso de uma forma, ou de uma dimensão muito maior, para que o desentendimento aconteça também. Até aí está ficando claro? De acordo? Querem falar? Temos tempo. Então, sobre os outros, né? Sobre situações com os outros. Eu vi aquilo que aconteceu, aquilo que eu estou querendo falar para o fulano, né? Eu vi aquilo que aconteceu, né? Então, se eu não vi com os meus próprios olhos, se eu não ouvi com os meus próprios ouvidos, eu não ouvi o fulano falando isso, eu ouvi o ciclano falando do fulano isso, né? Ou aquela situação que ele fez, ou disseram que ele fez aquilo, o tal do diz que me diz que, né? Então eu não posso deixar minha mente inventar alguma coisa para que minha boca transmita alguma informação que também não pode ser verdadeira. Ou mesmo que seja, mesmo que eu tenha ouvido, visto, né? Eu preciso falar, ou preciso fofocar ou transmitir informação que não vai ajudar em nada a pessoa de quem eu estou falando, né? O colega de trabalho, familiar, ou qualquer um aqui, inclusive. Vai ajudar
aquele problema, ou aquela situação, ou aquele erro vai ser consertado? A história vai voltar para ser feita de novo? Não vai. Né? Eu posso comentar da minha mãe, eu posso criticar minha mãe em alguma coisa? Não aceitou, não fez de um jeito. Ou no trânsito, ou em qualquer situação. Né? Para tentar dar um exemplo, no colega de trabalho, eu posso, com o outro, ficar criticando, mas ele faz desse jeito, ele errou e tal, perderam dinheiro na empresa. Né? Por mais que eu tenha visto, por mais que eu tenha ouvido isso acontecer, e é real, ajudou alguma coisa estar falando e transmitindo aquela informação, aquele erro? Né? Jesus fala, a gente tem que exaltar os acertos, as coisas boas dos outros, e não os erros ou os defeitos dos outros. Né? Porque, com certeza, se fosse sobre nós, não gostaríamos. Né? Então é simples isso. O que a gente não quer para a gente, não precisamos e não devemos fazer para os outros. Né? Então, voltando à questão da vida consciente. Contribuir mais. A gente pode contribuir com o outro. Não interferir na forma que ele está vivendo. Mas se ele pede uma contribuição, se ele pede ajuda, assim como aqui na casa, vocês vêm em busca de tratamento, né? Assim como eu já vim também, a gente vem em busca de tratamento, de auxílio, de primeiro que nos ouçam, depois que possamos que possamos ouvir as orientações e os esclarecimentos, né? Mas a gente busca aqui que contribuam com a gente, que contribuam com aquele problema, com a nossa vida, que nos ajudem a melhorar isso. E não buscamos. Ninguém que busca que ao invés de contribuir, interferência do plano espiritual ou interferência de quem está em atendimento, a gente não está buscando que ninguém se interfira na nossa vida, ninguém precisa se meter na nossa vida e sim contribuir. Né? A gente pode escutar mais as pessoas, a nossa mudança da forma de olhar, os outros, a mim mesmo, a vida, né? as situações, sentir, né? Como a gentileza proporciona bons momentos. Né? O desejo. O que eu estou desejando para o outro? Se eu estou desejando realmente ele tenha um bom dia, meu colega de trabalho ou o meu familiar, as noras ou sogras por aí que a gente sabe que historicamente não se tem um bom relacionamento, mas não generalizando, o que eu estou desejando para o outro? Né? O que eu aqui hoje estou desejando para vocês, o que vocês desejam para mim, e assim em qualquer situação que a gente vive. O desejo está aqui dentro, eu estou manipulando por pensamento as emoções que eu estou sentindo perante tal pessoa, e a energia, a vibração que está ao meu redor, eu estou manipulando conforme a força do meu pensamento e direcionando para tal pessoa. Isso é automático, a gente não precisa se concentrar para fazer tudo isso e proporcionar o que a gente quer desejar. Isso é automático, quando a gente dá um bom dia, mesmo não se concentrando, o bom dia foi, e a energia também foi. Quando a gente diz, ou ouve dizer, para não dizer que a gente está falando coisa errada, mas quando a gente ouve dizer, tomara que ele se ferre, porque ele fez errado, ele fez assim, assim, assim comigo, mas tomara que ele se ferre. Que energia que eu estou transmitindo? Que o outro se ferre. Simples, literalmente. Eu não estou mandando energia boa, estou mandando energia um pouco negativa. E que energia que eu quero de volta? Eu quero energia boa, eu quero viver bem. Eu quero viver uma vida mais consciente. Eu estou vindo numa casa espírita para escutar algumas palavras, busca de contribuição da equipe espiritual e de quem aqui trabalha ou contribui. Então, o que eu quero de volta? Que tipo de energia que eu quero viver? Eu quero energia boa. Eu quero que os outros desejem coisas boas, porque a energia depende de mim, mas também que os outros desejam para mim. Então, se eu estou mandando energia negativa, lei do universo, todo mundo conhece, ação e reação,
lei de afinidade, o que eu estou sentindo eu vou atrair, com certeza vai vir energia negativa. E não adianta, ou até adianta, as limpezas espirituais e coisas do gênero que são feitas na casa, mas se eu continuar freneticamente naquele ritmo de desejar coisas não tão legais, vão continuar acontecendo coisas não tão legais comigo. Simples e fato. Então, mudar a nossa rotina, mudar nosso jeito de viver, ter uma vida mais consciente, né? Fazer pequenas ações, trazer isso para a nossa rotina, olhar nos olhos das pessoas quando estou conversando, mostrar que eu estou dando atenção ao outro, por mais que aquele assunto seja complicado, seja delicado, seja assunto que não me interessa muito, mas ao outro interessa. E ele quer transmitir. Então eu vou olhar nos olhos, vou respeitá-lo, né? Ninguém gosta de conversar com alguém que fica olhando para o chão ou desatento a mim mesmo. Sorrir mais. Temos motivos para sorrir? Temos. Temos problemas? Temos situações vivendo na nossa vida? Temos. Não nos damos tão bem, talvez, com os nossos familiares? Nem sempre. Com nossos colegas de trabalho, na rua, situações diversas, bateu o carro, os filhos tiraram notas baixas, N situações acontecem. N situações acontecem com a gente. Mas estamos reencarnados. A oportunidade para a gente ainda não acabou. O dia do nosso desencarne ainda não chegou. A oportunidade de melhorar, de aprender e de trazer a oportunidade e não o problema, ainda temos. E a questão do respeito, né? As necessidades de cada um. Eu não sei o que o outro precisa, eu não sei como ele vive, todo o histórico dele, dessa existência, de todas as existências do passado, eu não sei. Então eu não posso dizer e nem criticar. Eu preciso e devo só respeitar. Assim como eu quero respeito para mim, né? É isso. Foi rápido. Na verdade, porque eu falo rápido. Alguém quer perguntar? Quer comentar? Fiquem à vontade. É um bom ato. E, como a gente conversou, tem problemas? Tem. Tem altos e baixos? Tem, porque é natural, a gente não é perfeito. A gente está reencarnado num planeta ainda de provas e expiações, e mesmo no planeta de regeneração, não vai ser um planeta perfeito. Vai ter coisas erradas. O importante é a gente estar olhando se a gente está fazendo coisa errada ou não. E a gente não é perfeito. É altos e baixos. Sempre acontece. Mas o quanto mais a gente ficar em altos, melhor. Porque a gente vai conseguir, quando está numa baixa, numa situação delicada, lembrar das coisas melhores e conseguir voltar à tona um pouco mais rápido, né? Sair do sufoco um pouco mais rápido sem penar tanto por aí afora, né? Não vamos ter tantas pedras no caminho. É isso. Temos um videozinho para assistir. Muito provavelmente vocês já devem ter assistido, ou não, mas vamos revê-lo, porque mesmo sendo um desenho, ele traz bem claro a questão da gentileza.
perceberam que em muitas das ações não teve nenhuma palavra. Teve só o olhar de gratidão e, com certeza, aquela troca de energia, de perceber que fez o bem e recebeu o bem de volta através de energia de gratidão. E quanta energia fez bem no sentido de mudar a conduta, de ir se melhorando, de se, né? Então, e depois conseguiu contribuir que outros percebam a necessidade de ser mais gentil, de fazer melhor o bem. Né? É isso. Agora vamos para os passes, então. Novamente, peço que nos concentremos um instante. E novamente, pedimos as proteções que necessitamos nesse momento, de toda a equipe espiritual aqui da casa, e cada um de nós, mentalizando o que de fato veio buscar na casa. As energias de tratamento de cada um, que o tratamento já começa aqui na palestra, e segue no nosso dia a dia fora da casa, até que chegue ao atendimento espiritual. Então que o tratamento inicie em cada um dos momentos que estamos vivendo. Que a espiritualidade entenda e perceba o que cada um precisa. E cada um recebendo a sua energia, o seu tratamento. Podendo contribuir com o tratamento físico, com o tratamento espiritual, com as emoções, com os sentimentos. E juntos, através das energias que também recebemos, em prol dos irmãos que ainda necessitam, sejam encarnados ou não. Pai nosso, que estais nos céus, que assim seja. Eu vou deixar aqui ainda na tela, apenas para divulgação, o curso de evangelização infantil que vai iniciar nas segundas-feiras, né, a partir do dia 27 de fevereiro. Enquanto os pais ficam aqui, as crianças podem estar nesse grupo de evangelização infantil, né? Então podem se inscrever e conversar com o pessoal da secretaria que vai repassar algumas informações. Tem também o estudo sobre conversando sobre o espiritismo, né? Aquela questão de conversa com base na doutrina, mas dialogando sobre o espiritismo sem muita técnica em si, mas desmistificando toda a questão do espiritismo, né? De uma forma mais simples. Esse vai estar a partir do dia 23 de janeiro, a partir de hoje, né? Só que nas segundas-feiras às 18 horas. Tá? Também conversando ali na secretaria que o pessoal vai passando as informações. E aí tem um curso sobre mediunidade, sem preconceito. Também as questões iniciais da mediunidade, para quem já tem ou percebe algum tipo de sensações, vibrações, enfim, né? 2 grupos, a princípio, a partir de 27 de fevereiro, nas segundas-feiras às 19 horas, e um outro nos domingos, a partir do dia 5 de fevereiro, às 17 horas. O que ainda pode se mudar alguma coisa nas datas, mas a princípio é isso, e também na secretaria se conversa e o pessoal explica direitinho como vai ser a inscrição e tal. E esse outro é o que já acontece na casa há um bom tempo, que é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, toda quarta-feira, depois das palestras, às 19h30, e começa agora dia 25 de janeiro. Essa semana já começa. Tá? Esse, sem precisar de inscrição, e simplesmente depois da palestra, só ficar para o estudo aqui no salão que o pessoal começa. Tá? É isso.